Olá, gente. Nós vamos falar sobre Japão, ok? Vamos lá. A geografia do Japão, tá? A localização dela é na Ásia Oriental. A área é 372 milhões e 819 quilômetros quadrados, ok? Capital Tóquio, principais rios Shinano, Teshio e Ishikari. O país é um arquipélago de 6.852 ilhas, cuja as 4 maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, representando em conjunto 97% da área terrestre nacional. A pré-história japonesa. A ocupação humana do Japão remonta ao Paleolítico Superior e a data mais consensual para a primeira presença humana nesse arquipélago é de 35.000 a.C., tá? Quando povos nômades, caçadores-coletores chegaram às ilhas vindo dos continentes através dos istmos, porção da terra estreita, tá? Isso é uma projeção de ser tempo, tá? Mas a gente pode colocar aqui que é uma estimativa deles aqui, ok? Era feudal. O surgimento dos daimyo da base local enfraqueceu o Ogunato, reinado da época. E esse enfraquecimento levou à Guerra de Onin entre 1467 e 1477, entre os Kozawaka e os Imanana, que deu fim ao shogunato. Sem uma autoridade central, os daimyos, agora com autoridade absoluta em seus domínios, deram início a um período de guerras que terminou em 1550 e 1560, com a conquista dos demais domínios. Era moderna. Essa política deixou a nação isolada por mais de 250 anos, até a chegada de navios da Marinha dos Estados Unidos, com Macquarie Cavalry em 31 de março de 1854, exigindo a abertura do país ao comércio estrangeiro, com a assinatura do Tratado de Kanagawa, revelando o atraso do shogunato. A expansão, no caso que é a Segunda Guerra Mundial, né? A expansão japonesa é vista com temeridade pelos Estados Unidos. Roosevelt trata de bloquear de todas as maneiras seu crescimento militar e econômico. Seu primeiro passo foi anular os acordos comerciais que mantinha com o Império do Sol japonês. Inicia o embargo de petróleo e de matérias-primas minerais fundamentais para a indústria de guerra japonesa, além de congelar os créditos que o Japão possuía nos Estados Unidos. Esse foi o estopim para a guerra. Bomba atômica. Em Hiroshima foi jogada a bomba atômica Little Boy e 3 dias depois a bomba Fat Man em Nagasaki. Até os dias de hoje, as duas bombas foram as únicas armas nucleares utilizadas de fato numa guerra. Estima-se que cerca de 140 mil pessoas morreram em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki, além das mortes ocorridas posteriormente aos ataques em decorrência da exposição radiativa. O clima. O clima japonês apresenta uma clara diferenciação entre as estações e sofre a influência de massas de ar frias vindas da Sibéria no inverno, bem como de massas de ar quentes do Pacífico no verão. Os tufões são comuns entre o fim do verão e o início do outono. Possui os climas subártico, temperado e subtropical. Biodiversidade. O Japão tem 9 escorregões florestais que refletem o clima e a geografia das ilhas.
Elas vão de florestas subtropicais nas ilhas Ryukyu e Ogasawara, a floresta decíduas temperadas em regiões de clima ameno das principais ilhas, florestas temperadas e coníferas nas porções frias das ilhas do norte. O meio ambiente. A história ambiental do Japão e as políticas atuais refletem o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. No rápido crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial, as políticas ambientais foram minimizadas pelas empresas do governo e indústrias. Como consequência inevitável, certa poluição ambiental crucial ocorreu nos anos de 1950 e anos 1960. A política. O Japão é uma monarquia constitucional onde o poder do imperador é muito limitado. A Constituição o define como símbolo do Estado e da unidade do povo, e ele não possui poderes relacionados ao governo. O poder concedido por soberania popular está concentrado principalmente na figura do primeiro-ministro do Japão e de outros membros eleitos das outras políticas. Economia. Levando-se em conta seu produto interno bruto nominal, 4,5 trilhões e 300 milhões de euros em 1919. O Japão era a terceira economia mundial e a quarta em relação à paridade do poder de compra, o que ocorre basicamente em decorrência da cooperação entre o governo e a indústria. População. A população do Japão é estimada em 127 milhões de pessoas. Em geral, ela é bastante homogênea, sendo quase toda composta por japoneses. As minorias são os Ainus, um povo indígena nativo do país, e os estrangeiros que vão ao país por turismo ou em busca de emprego. A cultura. A história dessa nação produzia uma cultura que mescla influências da tradição chinesa e as formas indianas e ocidentais desde a sua arquitetura e a sua gastronomia. Primordialmente, o Japão sofreu influência direta da China, em um processo iniciado há cerca de 1.500 anos. Educação. A alfabetização no Japão remonta anterior à introdução da escrita kanji no século VI, inicialmente restrita às classes aristocráticas. A educação atingiu a população em geral no período Edo, em que havia escolas específicas para a classe dos samurais, mas também escolas mistas que ensinavam escrita, leitura e aritmética. Saúde. No Japão, os serviços de saúde são fornecidos pelo governo nacional e locais. O pagamento de serviços médicos pessoais é oferecido através de um sistema de seguro universal de saúde que oferece uma relativa igualdade de acesso com taxas fixas por uma comissão do governo. Ciência e tecnologia. O Japão é uma das nações líderes nos campos de pesquisa científica, especialmente de tecnologia, maquinário e pesquisa biomédica. Cerca de 700 mil pesquisadores dividem um orçamento de 130 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento de terceiro maior do mundo. Turismo. Em 2008, o Japão atraiu 8,3 milhões de visitantes estrangeiros, pouco mais que Singapura e Irlanda. O Japão tem 14 patrimônios mundiais da Unesco, incluindo o castelo de Himeji e os monumentos históricos da antiga Kyoto, cidade de Kyoto, Uji e Otsu. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Até!